25 de abril de 1974, un grupo de militares portugueses fai soar nas ondas de Radio Renascença esta canción. Grândola Vila Morena. O autor era Seca Afonso, un artista que xa viñera a actuar varias veces a Galicia. Às 7 horas da manhã acordaram-me, falando-me em golpe militar e que havia uma proclamação feita no Rádio Clube. Grândola Vila Morena foi o sinal de que o fin da dictadura portuguesa comezaba a ser unha realidade. Unha explosión de xúbilo e creatividade inundou os nosos veciños, que unha vez máis viñan a presumir de ir por diante da España. Ese espírito musical, esa convivencia, queda perfectamente retratada no momento en que unha actriz tan popular como María de Medeiros decide dar o salto á dirección, poñerse detrás da cámara e rodar o que sería a súa primeira película, Capitáns de Abril. Eu trabalhei para fazer o meu filme sobre os escritos e os livros dos Capitães de Abril. E todos eles descrevem o 25 de Abril com grande romanticismo e com grande sentido cinematográfico. Aliás, todos eles, a certa altura, fazem referência ao cinema e dizem que nesse dia se viram como dentro de um filme. As arañas andou rico transformado en democrata. Teño recordo do instituto, porque aquelo foi algo moi sonado. Coñecer o que se estaba facendo e que se podía respirar de outra maneira no país veciño foi algo moi interesante para estimular esas ganas de sair do impás da dictadura. Podías soñar con aquela canción que chegaría un momento en que aquí estaríamos nunha situación similar. Grândola Vila Morena. Algúns galegos deixáronse arrastrar pola curiosidade e quixeron vivir aqueles acontecementos en primeira persoa. A facultade pola mañana, había unha revolución en Portugal, mira. E nós que estábamos moi pirados, dixemos, pois vámonos para lá. A cousa é que, claro, empecé a chavar, que, oye, ves, e quedeime solo. Collín o que puden, non, para lá, e un billete de ida. Porque xa non pensaba volver. Tiña daquela unha raparigiña, Isabel, non? Bueno, aquela despedida, non? No andén e tal, medio chorando, borracho perdido, lóxicamente, porque había celebrado durante todo o día a revolución. Ao chegar á fronteira, o tren iba quedando vacío. Vacío. E na fronteira, creo que xa éramos 4 ou 5. Chego ao entroncamento, logo a Lisboa, iso, das 9, 10 da mañá, que era cando chegaba o tren, non? Detrás dun pelotón de fusileiros, eles diante coa espingarda, non? E eu atrás por si caía algo. Empezamos a registrar un pouco as dependencias da PIDE. Había dosiers de top secret por todas partes. Cando encontraba algo que a voleo parecía a mí interesante, decía, que podo, tal, decía, sí, podes. Entón eu chegaba logo á República e volcaba iso, non? As 6, 7 da tarde, o convoi este que estaba ao mando do maior Campos Andrade, non? Pois saliu hacia Caxía cos Pides. Ali nos, pois, saltamos o último camión que iba vacío, ali uns cuantos, non sei se éramos 5 ou 6, dicen, pois nós tamén vamos e tal. Aparcan ali na esplanada da cárcel e nos estábamos dentro, non sei, por ali aquel, abren aquí, nos miran aqueles 4 parvos tumbados, e vos que non somos da imprensa e tal, dice, fallen quietos, fora daqui. Abriron o portón, pero non salimos porque ali había xente dicindo que solten os presos, entende? Entón nos quedamos ali hasta que soltaran os presos. Pronto sale unha braza e pagaxo, levaba 19 anos aquí metido.
pónseme a chorar, eu chorando, ali choraba todo o mundo e tal, abrazos por todas partes, eu encantado, sí, a xente era feliz. Isto o pinta moi ben María de Medeiros na súa película. Foi exacto, así. O sea, non sei quen lle contou, pero foi así. Quem diz que é pela rainha não precisa de... Foi o dia da minha felicidade. Foi o dia em que eu percebi que já não iria combater para a África. Eu iria ser incorporado no dia 4 de junho, logo a seguir. Foi o dia em que eu percebi que já não ia ter medo da polícia política, o dia em que percebi que a minha mãe já não ia chorar por mim, em casa, em Cascais, onde a minha mãe vivia. E, portanto, olhando para tudo, eu de repente tive a sensação de que estava a viver um momento mágico na minha vida. Ninguém lhe chama ladrão, todos se apertam a mão, eu me de sociedade. E chegado o comezo da primavera, cando cae o 25 de abril, é habitual atoparse con situacións de acento lusitano nas rúas da cidade bella compostelana. Benedito, o cantor de Voces Ceibes, foi a persoa que trouxo o Seca a Galiza. Eu tiña 17 anos, pero por algún motivo que eu ainda non entendo moi ben, descubrín aquela música extraordinaria. Que pasou aí? Aí empezouse a formar un grupo de xente, de amigos de Portugal, de amigos do Seca, de amigos de admiradores. Somos amadores da música do Seca. E despois, co tempo, amadores da persoa do Seca. O Seca Afonso foi importante porque de algún xeito tamén foi un activista nesa relación alemiño e sempre, ademais, foi moi militante desa relación e a nos quedou un pouco esa herdanza. Desde aquí, desde Galicia, hai un interés un pouco hacia determinada música portuguesa, precisamente a música dos cantautores ou a música, digamos, máis pretendidamente seria. Por exemplo, o sector da música popular do norte do Miño non é moi coñecido. Por exemplo, a música de concertinas non é moi coñecida. A fronteira de Galicia con Portugal cumpre 150 anos. No medio, 70 kilómetros de auga doce, paisaxe e lampreas. Despois virá a raia seca pasando, claro está, polo couto mixto, que non era nin portugués, nin era galego, senón dos veciños. O sur, tras os montes, é o Miño. O norte, Pontevedra e Ourense. E as dúas beiras, as mesmas cancións, a mesma fala, as mesmas filosofías. Eu costumo dizer muitas vezes que agora estou na Galiza do Sul e quando vou à Galiza estou no Portugal do Norte. Nós temos muito mais a ver com os galegos do que temos com a nossa gente do Sul. Quer dizer que nós somos luso-galaicos, não é? Os outros são mouros. A partir de Coimbra são mouros. Lisboa, menina e moça, menina. O Sul esteve sempre muito ligado à capital. A este fenómeno de concentração em Lisboa, a esta ligação ao poder central, a uma sociedade civil mais fraca, a uma sociedade civil mais dependente da negociação com o poder. O Norte, e sobretudo o Porto, é mais independente, tem uma sociedade civil mais autónoma, tem uma economia mais dinâmica, tem uma tradição de empreendedorismo mais enérgica, porque teve que construir a sua distinção, não é? Em Lisboa pôde encostar-se sempre muito aos favores do poder central. Eu passo por ti, mas da Há um certo orgulho aqui no chamado Norte, não é? De ser uma coisa granítica, de não ser a corte, não é? Aqui não é a corte. E há uma tradição muito liberal, muito burguesa, até de cultura, não é? De independência. E nós aprendemos a ter um certo orgulho em ser tripeiro. Aguardente da vida e medronho. Nós somos celtas. O norte de Portugal não tem nada a ver com os mouros.
non é? Ou cos castellanos. Somos diferentes. Hai cancións de ida e volta. Hai cancións que son portuguesas e triunfan en Galicia e cancións galegas que triunfan en Portugal. A Saia de Carolina, Habemos de ir a Viana. Son cancións originalmente portuguesas que, sin embargo, foron superventas, vendéronse moitísimo aquí en Galicia. Pero tamén existiu o camiño inverso. Por exemplo, un tema moi popular do grupo Aquenlla ou outra canción de Uxía que tamén, nas súas versións portuguesas, sí que triunfaron no mercado portugués, sendo originalmente temas creados en galego. Esa música nosa tivo un forte impacto nos músicos do norte, desde aquela que fixera popular a Quenlla, por exemplo, a Rumboia, que é un tema claramente portugués. Nós aqui no Minho temos uma outra Rumboia com algumas características muito próximas, mas que não tem a beleza, a Rumboia da Quenlla é qualquer coisa de fantástico. A Minheira, a Rota, são ritmos que nós temos aqui semelhanças com os viras e com a chuva ou com a cana verde. Os viras portugueses, o vira do Minho, é muito mais vivo, muito mais mexido. Este instrumento deu-lhe um ritmo mais forte, mais vivo. Son ritmos además moi aceptados aquí en Galicia e parece como que son nosos tamén, non? E logo están nese territorio da raya que non sabemos moi ben se son de aquí ou son de alá. Eu canto a Laranxa, por exemplo, que é un tema que cantamos canteiros de Portugal nas neves e, por suposto, xa a xente das neves o fixo propio. Pedíame unha ermida de San Simón, e cercaronme as ondas que grandes son. Indo cara atrás, viaxando no tempo, chegamos nada máis nada menos que a Idade Media como punto de conexión dese cancioneiro medieval común entre galegos e portugueses. Aí está, por exemplo, un traballo bastante descoñecido pero esencial, polo que tivo de pioneiro de Quintas Canella. Cercaronme as ondas grandes do mar, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. A fronteira entre Galicia e Portugal, en teoría nace no século XII. O que pasa é que, claro, na Idade Media as fronteiras son unha cousa moi difusa. Como hai unha identidade común lingüístico-cultural, eso favorece un fluxo que ten que ver co comercio, coas persoas, coas estruturas sociais, onde a fronteira non funciona. Por exemplo, un personaxe como Pedro Madruga. Pedro Madruga é señor de Soutomaior e conde de Camiña, é dicir, é señor en Galicia e conde en Portugal, e móvese nos dous mundos, nos dous reinos, con perfecta tranquilidade. Chega a influir, por exemplo, nas guerras do século XVII que houve entre España e Portugal. Hai moita documentación que fala da deslealtad dos galegos da fronteira, da raya, que parece que traballan para o enemigo, etc. E todo iso non ten ningún significado político, é simplemente que a xente dun lado e outro da raya sinten unha comunidade. Porque no mundo mengou a verdade, puñei un día de ir a buscar, e eu por ela fun preguntar. Dixeron todos a llura buscade, que de tal guisa se foi a perder. O status do galego como lingua de transmisión cultural durante esos 4 séculos pois queda perfectamente establecido nese período que sirve para nutrir todos esos traballos musicais de Quintas Canella. O galego, que deriva do latín vulgar, do latín medieval como lingua romance, se forma oralmente justamente pois nos 2 ou 3 séculos anteriores á formación de Portugal como monarquía. E no momento en que a Galicia do Sur se extinde,
é cando empezan a aparecer nos documentos en latín palabras en galego. A transformación do latín nunha lingua administrativa, nunha lingua cultural, dáse ao mesmo tempo nas dúas beiras do río Miño e xenerándose pois a literatura e a lírica galego-portuguesa, que non fai distingos entre trovadores e poesías entre o que era a Galicia do Norte e o que nese momento é, digamos, o norte de Portugal, a Galicia do Sur. E agora anda xa fora da abadía. Entre o 1971 e o 1974, o ILGA, o Instituto da Lingua de Galicia, edita os métodos de aprendizaxe do galego, Gallego 1, Gallego 2 e Gallego 3. No 72, don Ricardo Carballo Calero ocupa por oposición a primeira cátedra de Lingua e Literatura Galega na Universidade Compostelana. No 73, o profesor Xesús Alonso Montero desperta unha gran polémica co seu libro Informe dramático sobre a lengua gallega. Nos anos 70 foi cando o galego se converteu nunha moda progresista. Sen dúbida, un paso adiante, pero tamén foi cando máis controversias se suscitaron ao redor da normativa e das súas interpretacións sociolingüísticas. A lingua galega chegou a nós como chegou. Agora ben, desde un punto de vista da historia da filoloxía, eu non comparto as tesis, non partillo as tesis da Escola Filolóxica Madrileña, que pensa que o galego é unha lingua falada en 4 provincias españolas e uns poucos concellos de Asturias, León e Zamora. Desde o punto de vista da historia das linguas, hai unha lingua que é o galego portugués, estendeuse cara ao sur, baixou ata chegar ao Atlántico por abaixo, estendeuse logo a outros lugares do mundo, e teño experimentado de falar galego en Nova York, en América, en Europa, con portugueses, con brasileiros, con angolanos, con mozambicanos, e desde a miña lingua teñome dirixido a eles e teño a experiencia da comunicación. A forma que hoxe ten a lingua galega, a forma oficial, digamos que pouco ten a ver con a orixe común con o portugués, e a forma que ten hoxe en día a roupa, digamos, da nosa lingua, a roupa oficial está máis vinculada ao castellano. Foi o primeiro catedrático de lingua galega da Universidade de Santiago, galeguista, republicano, prolífico escritor, foi tamén o gran defensor da corrente reintegracionista do idioma galego. Don Ricardo Carballo Calero agarda aínda polo seu Día das Letras Galegas. Do conxunto das falas galegas, entre as cuales figura originariamente o portugués, hai unhas que adoptaron a ortografía, en grande parte tamén a morfoloxía e o léxico castellano, e outras que evolucionaron independentemente. Nós, pola nosa situación política e histórica, estamos, os galegos, na primeira situación. O problema redúcese casi exclusivamente a cuestión de ortografía. A ortografía é unha librea que se leva. Paréceme un pouco absurdo que os galegos, que dispomos incluso de unha estrutura política autónoma, nos resignemos a levar a librea como heráldico emblema dos castelos e dos leóns, como se non tivésemos unha historia. Non pido para o galego outra liña de conducta que a que seguiu o castellano, senón non pode ser competitivo con este. Hai que entender que no momento en que o reintegracionismo aparece en Galicia con forza, nos anos 70, a principios dos anos 80, é un momento no que a lingua galega está nunha situación dramática, na que incluso se dubida, quizás exageradamente, da súa supervivencia. E o luxismo ven complicar esa supervivencia, porque é unha ortografía difícil, é unha ortografía a que a xente non está habituada, que moita xente rexeita, digamos, o luxismo, o reintegracionismo vese perxudicado por ese contexto que non lle é favorable. Cada vez máis coñezo lingüistas que nos falan de que o galego vai camiño de ser un dialecto do castellano, non? As diferenzas fonéticas, gramaticais, as diferenzas de varios aspectos cada vez son máis reducidas, non? E o portugués, a vía luxista, o reintegracionismo é unha vía, digamos,
forte, a meu ver, para a autonomía da lingua. O lusismo chega 70 anos tarde. Rosalía de Castro ou Murguía ou Biceto ou Pondal tiveran sido lusistas e tiveran escrito na ortografía reintegrada, a que fora, a que eles naquel momento se lles ocurría que podía ser, seríamos todos reintegracionistas agora, seríamos todos lusistas. E para empeorar ese suposto afastamento entre galego e portugués, xurde aínda unha terceira vía, o portuñol, esa mestura de castellano e portugués que se fala nas fronteiras do Brasil. Existem comunidades que falam uma língua que não é nem exatamente o português, nem o castelhano, né? Mas que mas assim, os estudos dizem que seria uma língua de base portuguesa hispanizada. Aí são pessoas falantes daquela língua, que não falam, né, não falam nem um português, não são nem, digamos assim, não dominam o português que se fala, né, no restante do país, e nem o castelhano, né, nem o espanhol que se fala, por exemplo, no caso do Uruguai, né? Você tem comunidades inteiras falando, aí chamam de fronteiriço. O portunhol no Brasil, né, assim, a gente diz de uma maneira geral a respeito da pessoa que tenta na fronteira, quando viaja para algum país, ali que faz fronteira com o Brasil, que tenta falar o espanhol. Este outro portuñol, o que practican os turistas máis ousados, semella un vicio moi estendido entre os nosos veciños do sur. E cando imos aló, nós somos uns españois que intentan falar portugués, cousa insólita para eles. Nós facemos ese esforzo, o mesmo que fan eles. Cando falan portuñol e veñen onda nós facémolo. Tentamos ir a Portugal e tentamos falar como a eles, a chegarnos e todo iso. Eles non, a maior parte deles non saben. Eu chego a un hotel en Lisboa e me dicen hecha de nacimiento, non sabía que me querían decir, e era, en vez de decirme data, que entendería, fecha, poñen yo H e dicen hecha, e che leva tempo descodificar eso. Quer dizer, o portuñol dos portugueses é delirante. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos de jardim. Recordo-me da primeira vez que foi uma coisa brutal. Foi brutal. Cantei, acho que foi, se não me engano, em Santiago de Compostela, num teatro lindíssimo. Cantei, primeiro fado, e comecei a falar espanhol. E saltam-me lá das frisas e da plateia. Aqui não se fala espanhol, aqui fala-se português, hein? Está bem? E eu fiquei quieto e fiz o concerto todo a cantar em português, obviamente, e a falar em português. Esta é a marca que eu tenho da Galiza. Dei-lhe o meu lenço de linho. Do lado de cá, as pessoas não dimensionam quanto os galegos gostam de nós. Eu tenho a impressão que não têm essa noção. E enquanto do lado de cá não tiverem a noção de quanto os galegos apreciam a fusão, a comunhão da história, é difícil. Tem que ser os portugueses que têm que ter a humildade de perceber e de entender o que é que vai na cabeça dos galegos. Porque um português na Galiza não é uma pessoa estranha. Minha mãe, quando eu morrer, ai chore por quem muito amargou. Zeca Afonso era, na Galiza, um ídolo extraordinário. Eu uma vez entrei num bar, depois de ter feito um concerto, e senti imensa vontade de chorar, porque as pessoas, em homenagem a mim, porque estava ali, tinha acabado de cantar e era português, começaram a cantar o Cancioneiro do José Afonso. Eu fiquei estarrecido. Eu disse, mas se eu entrar num bar em Portugal, isto não vai acontecer. Ai Deus me deu, ai Deus me levou. Dende aquela primavera do 72, no Burgo das Nacións, Zeca Afonso converteuse nun visitante asiduo de Galicia. A longa enfermidade que acabou coa súa vida 15 anos despois suscitou numerosas mostras de solidariedade no noso país. Velho mar, rosa encarnada para de mim se prender. Tivemos a oportunidade de visitalo na súa casa no ano 85. Para nós, Zeca Afonso era un mito, lógicamente, e foi a toparnos nunha conversa de 2 ou 3 horas extraordinaria. Estaba moi enfermo, pero estaba totalmente lúcido e bueno, entón, falando de sempre, o de Galicia, Portugal. El, bueno, nos dixo unha frase que ten dito moitas veces, ¿no? Que
que Galicia para ele era a súa segunda patria. Teño unha certa nostalgia con aquela tarde en Setúbal, ¿no? Porque cando a persoa está doente, sabe que vai a falecer dentro de pouco e tal, parece que todas as cousas que dice se transforman en sentencias, en cousas visionarias. Era o redondo vocábulo, unha soma agreste. É cando un grupo de artistas de Galicia e de Portugal deciden homenaxear, rendir tributo a Seca Afonso en Vigo, no verán de 1975, concretamente no mes de agosto. Ainda hai moita xente que non sabe que cando Seca tivo a enfermidade degenerativa e precisou cartos foi Benedicto, quen fixo un acto en Vigo que recadou cartos sin a casa de Aceitón, onde ele vivía e morreu. Había un ascensor para ir da planta baixa ao primeiro, porque ese ascensor pagámoslo os galegos. El, cando estaba doente, tiña unha medicación que era moi cara. Entón a familia necesitaba apoios, non? Entón se montaron moitos festivais por moitos lugares, non? El realmente tiña interés. Cando se lle propuxo, a pesar de que era un home que estaba medio retirado, retirado, digamos, porque físicamente non podía, e el foi o que se interesou, ademais de que fora unha cosa moi múltiple. Aí, por exemplo, estaba desde Clonia Llasa, Susó Amonde, estaba José Mosvento, estaba Vitorino. Era un momento daquel problema en Timor. El dixo que en Vigo tiña que tocar un grupo de refugiados de Timor e alá viñeron un grupo de folclórico, digamos, maravilloso, moi exótico, claro, para nós, maravilloso. Lembro eso, ¿no? Como o seu compromiso seguía vivo incluso en aqueles momentos. E aí sí que se viu o cariño masivo dos galegos e das galegas á figura do Seca. A solidariedade chegou dun modo tan xeneroso e tan masivo, non? Porque aquilo foi alucinante. E salida moi ben, porque fora en Castrelos, foi en agosto do 85, e, bueno, casi foi dos homenaxes máis grandes de todos, porque depois xa, efectivamente, ainda que en Portugal tamén nos estaba empezando a ver, xa el realmente estaba mal. Seca Afonso, que xa estaba moi maliño, non puido asistir en presencia, non puido estar ali neste festival, pero mandou unhas verbas, mandou un saúdo moi agarimoso que, leído por Xico de Cariño, provocou un momento especialmente emotivo entre todos os asistentes a este concerto. Caros amigos, quero aproveitar esta oportunidade para máis unha vez manifestar a miña grande amizade e respeito polo pobo galego, co que manteño as mellores relacións e a miña solidariedade coa vosa loita polo recoñecemento efectivo da cultura e da lingua de Galicia. Chegate a mi Maruxa, chegate ben moreniña, chegate ben moreniña. Eu fui ver actuar ao Seca, tería 17 anos, cando actuou en Vila García. Aquilo foi un acto, bueno, un acto revolucionario, un acto de reivindicación e tal, pero sobre todo foi un acto musical. O Seca adoraba o noso país, adoraba a acollida que tivo ali. En moitos casos sentíase moito máis querido en Galicia que en Portugal. Eu sempre disse, olha, é necessário ir lá a Galiza, e eles falam a nossa língua. Éramos para cima de 1 milhão de moradores sem eira nem beira. Eu brincava muito com o Zeca Afonso, por exemplo. E ele disse-me assim, sabes, não se pode fazer revoluções sem a burguesia liberal. É por isso que eu gosto de ti. É engraçada a ideia dele. E da conjunção destes fatores, pouco a pouco... Arnaldo Trinidade é un tipo peculiar, un tipo que forma parte desa tradición que existía en Porto da burguesía ilustrada, moi amigo e moi seguidor de Seca, apóiase precisamente en Seca para buscar novos talentos, novos cantautores. A editora começou gravando poetas. Porquê? Porque eu era um apaixonado por poesia. É uma coisa única no mundo.
uma editora começar com poesia e só depois ir para a música. Lá vem a Alcatrineta, que tem muito que contar. O Zeca, portanto, devido ao seu salário e sua obrigação, e o Adriano, começaram a trazer todos os melhores cantores na altura. O Sérgio Godinho também é fabuloso, não é? Depois o Vitorino, um homem do Alentejo, que tem uma voz maravilhosa, tem canções estupendas. E o irmão Janita Salomé, também é muitíssimo bom. O Padre Fanhais, que agora já não é padre, é o Francisco Fanhais. O Zé Jorge Lutria, que hoje que é o presidente da Sociedade Portuguesa de Autores, não é? E tantos outros, sei lá, foram todos, digamos, todos. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor, cada um com o seu par. Dentro dese grupo, dese colectivo de cantores de Intervensao, hai un nome moi famoso, moi popular aquí en Galicia, e tamén un dos máis novos generacionalmente, que era Fausto. Fausto que se traballaba máis como guitarrista de acompañamento con Seca Afonso. Orfeo editou os seus primeiros traballos. Hai concretamente máis un deles, que eu creo que hai toda unha xeración que ten como banda sonora dos seus tempos de militancia política, dos seus tempos de ocio, incluso sonaba en discotecas, que era ese disco onde aparecía aquelas dúas cancións tan famosas, que era Rosalinda, Si ti foras ver o mar, uns van ben e outros van mal. Eran cancións emblema, cancións himno. E assim se faz Portugal. Uns vão bem e outros mal. Vai agora, minha senhora, faz lá como tu quiseres. Fausto foi o típico cantante dunha sola canción. Pues fixo moitísimas e tal, pero non tuvo un éxito fulgurante con aquilo de Rosalinda, Se tu foras á praia, se tu foras ver o mar, que además era unha canción ecoloxista e tal, o sea, tiña todos os ingredientes, sobre todo era unha canción moi boa. Rosalinda, se tu fores á praia, se tu fores ver o mar. Hoje é o melhor, é o herdeiro do Zé Afonso, para mim. Tem uma força musical, um critério nas letras, nos arranjos, de altíssima qualidade, a meu ver. Acho que é um grande músico. A branca areia de ontem está cheinha de alcatrão. Hai un disco de Fausto que se chama Por este río acima, que eu creo que é un dos mellores discos da música europea deste xénero, digamos, pois eso, da segunda mitad do século XX. O barco vai de saída, adeus ao cais de Alfama, se agora vou de partida. Eu ademais creo obras que ademais, bueno, logo se convertiron en triloxías, porque nos últimos tempos acaba por ser un contador de historias. Fumo un cigarro deitado. O que fan os portugueses, que sempre explico, tanto Seca como Vitorino, como Fausto, como Xosé Odiño, consiguen dicir dunha maneira moi poética as cousas que teñen que ver coa realidade, contar o cotiá dunha maneira poética, comprometida e musicalmente interesante. Espreito por un funil a promesa de maio, porque esperar prometido nessa eu já non caio. O atraso económico de Galicia, escrito polo xoven economista Xosé Manuel Beiras, convértese nun libro de referencia. Morre por atentado o presidente do goberno español, o almirante Luís Carrero Blanco. 3 comandantes e 9 capitáns do exército español crean a Unión Militar Democrática, a UMD, animados polos acontecementos recentes en Portugal. Había unha especie de desexo de que houbera unha emulación dese movimento, pero é un disparate, porque aquí o exército de aquí está moi ideologizado, os xenerais prácticamente todos combatiran na guerra civil, e, por dicirlo en dúas palabras, era un exército fascista, así, claramente, o sea, para que nos vamos a engañar, non? Era un exército de ocupación que se dedicaba a ocupar o seu propio país. Éramos apestados, que íbamos a ser apestados, sabíamoslo, pero era o que tocaba. Non éramos marcianos, que éramos os militares, pois, demócratas, nada máis, ou sensibilizados, e tal, coa realidade social do país, e que queríamos salir da ditadura. O papel noso, no que tuvera de
de que militares travesos, verdad? Pois non pudo ser recoñecido porque o exército hai que ter en conta que ainda dou un golpe de Estado o 23F, no 81. Quero dicir que aquí vivimos 6 anos con ruido de sables. Era o que nos tocaba. Tampouco estábamos queixosos, era o que había. Pero que non íbamos a ter ningún tipo de consideración social, polo menos hasta pasados moitos anos. Hai que ter en conta que as medallas deronlas case 40 anos despois. Eu tiña moita relación cos portugueses, porque eu estuve 2 anos en Tui, ou 3, nos campamentos de recluta no ano 58, 59, 60. Pero nos anos 70 volveron a asomar porque o episodio de Caldas de Raíña aquí conoceuse perfectamente, e sobre todo porque viñamos no 73 houve o golpe de Chile, que foi moi determinante para tomar conciencia de moitas cousas. Eu estaba pendiente de que pudiera ocurrir, porque vía seguir. A chegada da democracia a España e Portugal produciuse con só un ano de diferencia, aínda que de xeitos ben distintos. Sempre veíamos con envexa, non? A Revolución Democrática Portuguesa, non? Porque ademais foi unha ruptura democrática, non como aquí. Hai unha revolución, non foi sanguiñenta, porque realmente conseguiron facer un proceso que foi rápido, e aquí non. Havia que se estudar isso muito bem, porque os arquivos franquistas foram destruídos, não é? A transição foi uma coisa que aqui não houve, de uma maneira tão sinuosa, e tudo isso mostra que o franquismo deixou ficar umas sequelas muito profundas, ou seja, o franquismo não morreu quando fechou os olhos o Franco. E, no entanto, aqui, com o 25 de Abril, de facto, o salazarismo-marcelismo acabou mesmo, não é? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Foron anos convulsos e de moito debate en ambos os países, e os presumibles símbolos da época pasada estaban moi mal vistos. O fado agardáballe o peor ano da súa longa historia. Continuamente vemos novidades. O regime tinha 3 coisas: Fátima, o fado e o futebol. No fado era a Amália. E a Amália tinha apoio evidente do Estado Novo. Por exemplo, é curioso ver como as pessoas da minha geração, quando éramos assim jovens, a gente não ouvia fado de forma nenhuma, porque associávamos fado a outra era. O António Ferro, que era um ministro da propaganda do Salazar, era um homem muito inteligente, reparou que o fado organizado no sentido dos textos serem muito melancólicos e fatalistas. O fatalismo quer dizer que tu não tomas conta do teu destino, é fatal que o teu destino é que te conduz. O que te acontece está escrito. A maior parte dos textos que são cantados nos fados depois dos anos 30 cantam sobre o fatalismo. O fado torna-se fatalista por ideologia, havendo, entretanto, algumas rupturas com alguns poetas que introduzem textos com melhor gosto e contrariando também esse fatalismo. Não é desgraça ser pobre. Quando houve aquele turbilhão a seguir ao golpe militar de 74, houve pessoas com certeza mal intencionadas que foram manifestar-se à porta da casa dela aqui embaixo, em São Bento. E isso fez-lhe muito mal. Muito mal. Ela sentiu-se o pior possível com isso. Desgraça é trazer o fado. Vin a Salazar e gustoume a súa figura. Nunca pensei en nada máis e pasei por esa época o mesmo que pola de despois. Somente que despois as persoas foron as que cambiaron. Eu non tiña procesos de análise para isto ou para aquelo, de maneira que fun atravesando as épocas. Recibiume na cama, na alcoba, e metida na cama con unha toquilliña, por entrar diceme, seguro que Julio Iglesias non a recibía na cama.
era simpática, gustaban os grelos, falaba de ai, cando vai a Galicia vou tal. Era unha muller moi inteligente, soubo inmediatamente por que lado me tiña que coller. Falaba moito dos seus letristas, que eran letristas veciados moitos deles ao Partido Comunista. Eu lle preguntaba por que vostede foi a cantante do réxime, e dice, olla, todo o mundo dicía Salazar é que é bon, Salazar é que é bon, e eu pensaba, Salazar é que é bon. Eu pensaba, xa o decía en pasado. É unha entrevista na que ela, de alguma maneira xa naquele momento, empeza a reconciliarse cunha certa esquerda e unha certa esquerda empeza a reconciliarse con Amalia. He quedado muy triste. He tenido una depresión. He ido, puede que no haya sido por eso, pero estuve en un hospital con un problema de corazón que lo sigo teniendo, porque no entendía yo por qué me decían esas cosas. Yo nunca había hablado de política en mi vida, no sabía ni que había Álvaro Cuñado, ni Mario Suárez, ni que el comunismo estaba en Lisboa, no sabía nada de eso. Pero nada. 27 de setembro do 1975. En resposta aos derradeiros fusilamentos do franquismo, un grupo de manifestantes asalta a sede da Embaixada Española en Lisboa. 11 de novembro do 1975. Na escalada esquerdista posterior ao 25 de abril, durante o goberno do chamado PREC, o proceso revolucionario en curso, miles de manifestantes secuestran durante 36 horas o primeiro ministro e os deputados da Asamblea Nacional, impedíndolles a súa saída do Palacio de Sao Bento. 25 de novembro. Nun contragolpe ao PREC, o xeneral Ramallo Eanes pon fin ao período de influencia radical. Nace o proceso constitucional en curso. E a resposta canto ao progresismo só podía chegar desde o norte. Chamam-nos reacionários, do nosso malhão ser diferente, chamam-nos reacionários. E quando se deu o 25 de Abril, então aqueles que eram proibidos, Zeca Afonso, Vitorino, os de intervenção, saltaram todos, cá para cima, não é? E os populares caíram. Então os do Arnaldo Trindade pensaram em gravar alguma coisa da direita. Quem convidaram? Kim Barreiros para gravar a direita? Eu dizia assim, para mim não há direita nem à esquerda, para mim há dinheiro. Eu quero é dinheiro. Comunistas não seremos. Vira, xota, mallau, esos alegres ritmos do norte, esas melodías e ritmos das zonas do Miño son as que sirven de base, as que construen a carreira musical e os grandes éxitos de Kim Barreiros. O Malhão, o povo português, não é reacionário, porque os de esquerda diziam que o povo, aqueles que não gostavam da música deles, que eram reacionários. Que não nos venham cá com as esquerdas lá com aquelas ideias de comunismo, de não sei quê, não sei o que mais, não. Eu era o que o povo gostava, o que o povo queria, era aquilo que eu gravava. O Kim Barreiros é uma figura muito peculiar e incontornável na música popular portuguesa. Ponto final. É listo, toca muito bem, também canta bem. E é um artista muito popular, no bom sentido da palavra. Tem aquele poder de imaginação de uma música qualquer, faz ali uma música engraçada que o público gosta, por isso. O meu pai era um velho acordeonista. Ele era amigo de acordeonistas que havia aqui do lado de lá da fronteira, aqui na Galiza, que ele falava-me nesses acordeonistas, também tocavam muito bem. E já sabes como é que é, filho de peixe sabe nadar. E na altura não havia computadores, nem havia os jogos, não é? Então o meu brinquedo era o acordeão. Eu saí daqui e fui para Lisboa. E eu quando saí daqui eu não tinha nada. Eu não tinha nada, tinha no acordeão nada mais. Não havia uma peseta no bolso, eu não tinha nada. E quando cheguei lá eu fiquei admirado
porque os artistas portugueses, os grandes artistas portugueses, também não tinham mais do que eu. Eles ganhavam, mas gastavam o dinheiro. Francisco José, onde está o dinheiro? Tony de Matos, onde está o dinheiro? Amália Rodrigues, onde está o dinheiro? Zeca Afonso, aonde está o dinheiro? Aonde? Todos viviam. E eu comecei a ganhar outra mentalidade. A minha que me interessa é ganhar dinheiro. E o dinheiro fala os nobres e com certas artimanhas até se esquecem que são pobres. E será nos anos 90 cando Kim Barreiros, fusionando a música do forró do noroeste de Brasil con esos ritmos populares do norte de Portugal que ele xa coñecía sobradamente, cando acade o seu maior éxito. Quero cheirar teu bacalhau, Maria, quero cheirar teu bacalhau. Muito do fenómeno Pimba nasce desse sucesso do Kim Barreiros, esta ideia de uma caixa de ritmo muito obsessiva, de uma harmonia simples, de uma mistura entre o vira e a marchinha popular e o rock. Os cantores que adotam esse género, esse estilo, são os cantores mais procurados para os bailes, para as festas da aldeia, para as festas de terreiro, e têm um sucesso extraordinário. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. A chamada música Pimba, música hortera, recoñece a Kim Barreiros como pioneiro deste xénero musical. Mamo a hora que eu quero porque é cabriteiro. A cabritiña, More non entra, son esas cancións que xogan con ese dobre sentido e que, para que imos engañarnos? Nun país como o noso, eu creo que, aínda que sendo xenerosos, dificilmente pasarían un examen máis ou menos básico deso que entendemos como políticamente correcto. Isto não é uma invenção minha, isso é nosso. Isso é do povo português. Palavras com duplo sentido. Mas eu nunca falo asneira. Eu nunca falo que os ninhos não entendem. O que eu canto, os ninhos não entendem. Entendes tu, o mais velho. Isso é um ramo da música portuguesa e da literatura portuguesa e de letras, quadras do povo que estava esquecido. Dá-te força no bregalho, como o porco tem no focinho. Há muitos padres nas freguesias, nas paróquias, que durante muitos anos proibiram o Kim Barreiros de cantar porque achavam que o Kim Barreiros dizia asneiras. O mais puro do Minho é. O segundo sentido é ele dizer uma coisa que as pessoas pensam que eu disse, mas não fui eu que disse. As pessoas é que pensam. Cando a música tradicional di algo como "e a tu mandil Dolores, e a tu mandil échale un ramo de flores", estamos falando de sexo. Son cantigas que a xente di para rir, para disfrutar, para ter un doble sentido e, sobre todo, para que os nenos non o pillen. A roupa a clareo, que se dixe de toda a vida. Estas moças que aquí estão. Creo que é música de festa, música, bueno, divertida e que cumple unha función clarísimamente porque é música que ten éxito, non? Non só ali, sino que traspasa do río Miño. A música do norte é a música para bailar. Entón, a música para bailar sempre é un pouco unha música menos intelectualizada. Iso fai que a música do norte pasa a ser demasiado charangueira e a música de Lisboa, o fado ou así, pasa a ser unha música ás veces demasiado intelectual e ás veces tamén demasiado incluso chegando a cursilería formal. Mallau, triste mallau, ai mallau, triste mallau, ai mallau, triste coitado. Eu, por exemplo, sempre me declaro un pouco miñota cando vou a Lisboa e non entendo moi ben, bueno, non entendo moi ben as cuestións ainda lingüísticas e non entendo moi ben esa paixón tampouco galega por Portugal e por ese patrimonio norteño do sur de Galicia, do norte de Portugal. O norte
norte de Portugal evidentemente sí ten unha vinculación moi forte con Galicia, pero o norte de Portugal é tamén, dentro do propio Portugal, unha terra un pouco esquecida ata relativamente pouco. Portugal construese a partir da súa cultura meridional. En ese sentido, a cultura portuguesa semella moito máis a cultura extremeña, por exemplo, a cultura extremeña española que a cultura galega.